Quando ele arguiu a existência de coisa julgada por conta da decisão da mãe, o que ele fez ali na verdade? Uma preliminar que, caso fosse acolhida, geraria o quê? Uma extinção sem ou com? Sem, porque é uma preliminar. Como é uma preliminar do 301 e você ainda não adentrou no mérito, você geraria uma extinção sem resolução de mérito, mas aqui aconteceu coisa julgada? Não, por quê? Não teve intervenção jurisdicional, mas a Dilma não é órgão jurisdicional competente para decidir aquela matéria. O que mais? Aconteceu prescrição? 50 anos depois ele veio cobrar. Por mais que se entenda que não corre prescrição contra os menores de 18 anos, eu botei um tempo grande para não ter essa dúvida. O problema, a dívida foi contraída quando eles tinham 25 anos. Sim, mas ainda assim passou. Eles não foi nem contraída antes dos 18, né? Se fosse antes dos 18, você entender que a prescrição não correria por se tratar de menor, mas ainda assim teria passado um tempo razoável para ele cobrar. Ninguém pode ser cobrado eternamente por uma razão constitucional. Qual é a razão? Segurança jurídica. Até hoje em dia, em administrativo tem um julgado recente interessante para vocês, que é o seguinte: naquela questão de você ressarcir o erário, quando você lê o artigo 37, dá a entender que o ressarcimento do erário é imprescritível. O que se entendeu recentemente? Não, pera lá. Vou dar 669-069. Não lembrava o número, mas está melhor que eu. O que aconteceu? Você não pode mais também sair cobrando por uma questão de segurança jurídica. A única matéria que eles ainda se mantêm recalcitrantes na imprescritibilidade é a questão da ditadura, danos morais decorrentes da ditadura militar, que ainda assim você pode punir tempos depois por se tratar de um crime contra a humanidade. Enfim, tem lá essas explicações, mas cada vez mais isso é relativizado. Por que questão? Você trata ali, na verdade, de uma segurança jurídica de alguém que não pode ser processado eternamente. Por mais que você entenda, tem uma questão em direito civil que diz o seguinte: o dano moral, por mais que aconteça hoje, você vai esquecer daquilo ali há 10 anos? 10 anos depois você esquece daquele dano? Alguém te ofendeu muito gravemente hoje. 10 anos depois você esquece? Talvez, dependendo da intensidade, você nunca vai esquecer aquilo. O dano moral ele vai se protrair no tempo e vai acontecer diariamente. Então, muita gente defende, por exemplo, o professor Gustavo Tepedino, se você ler os livros dele, você começa a entender que ele diz o seguinte: olha só, o dano moral se protrai no tempo. O que acontece? Pela passagem do tempo, dependendo da quantidade de tempo, o que você tem na prática? O reflexo patrimonial daquele dano moral diminuindo, cada vez menos. Mas o dano moral está ali presente para sempre. Uma coisa é o reflexo do dano, outra coisa é a ocorrência do dano. Voltando para a prescrição. Houve ou não houve prescrição? Como passou muito tempo, eles tinham contraído a dívida com 25 anos, mas já tinham 50. Como se passaram 25 anos, houve a prescrição, e a prescrição gera, por sua vez, como natureza de defesa indireta, alegação de prejudicial. Qual é o efeito que a prescrição gera? Extinção com ou sem mérito? Com mérito, você vai aplicar o 269, inciso 4, e extinguiria esse processo com mérito pela ocorrência da prescrição. Claro, dizer que ele devia R$5 ao invés de 50 seria uma alegação de mérito, mas como já na defesa indireta ele ganhou, o juiz nem precisou adentrar na análise de quanto ele devia. Certo? Com base nisso, como eu fiz com vocês na primeira aula, o que eu quero fazer agora? Fazer links em relação ao que a gente acabou de estudar. Já que a gente já viu prescrição, qual é a pergunta que eu quero fazer agora? O juiz poderia ter declarado de ofício a ocorrência dessa prescrição? Sim ou não? Todo mundo concorda? Sim, a prescrição pode ser declarada de ofício. A prescrição é uma matéria de ordem pública, perfeito. E, além disso, embora lá no artigo 193 se dissesse que a prescrição deveria ser alegada, o que aconteceu com o artigo 194? Em 2006, o artigo 194 foi revogado pela Lei 11.280, que dizia que o juiz não poderia suprir de ofício a alegação de prescrição. Esse artigo 194 já está riscado do seu CPC, não está riscado aqui, mas pode riscar. O artigo 194 não está mais no Código Civil, porque essa lei de 2006 acabou com a impossibilidade de que o juiz se dispusesse a reconhecer de ofício a ocorrência de uma prescrição. Então, qual é a regra que a gente tem hoje? A regra, reforçada pelo artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, é que sim, o juiz pode e deve, como todo poder dever do magistrado, ele pode e deve reconhecer de ofício a prescrição.
Ninguém tinha dúvida sobre isso. Qual é a pergunta que eu quero fazer com base nisso que eu sei que vocês já sabiam? Se a prescrição pode ser declarada de ofício, se o artigo 219, parágrafo 5º, reconheceu a possibilidade de reconhecimento de ofício pelo juiz da ocorrência de prescrição, a pergunta é, se o nosso réu, do nosso caso, se o Cunha, quisesse pagar os R$50 pleiteados pelo irmão e o juiz perquirisse o reconhecimento de ofício da prescrição, ainda assim, era possível que o juiz impedisse que o réu cumprisse aquela obrigação? Sim ou não? Não por quê? A dívida existe, o que não pode fazer é exigir que o Estado Perfeito. atue no caso. Perfeito. Dentro daquela noção de prescrição, o que é prescrição? É a perda do direito de cobrar, alguns vão dizer que é a aquisição do direito de alegar uma prescrição, enfim, sem entrar na natureza jurídica da prescrição. Qual é a pergunta aqui? Por mais que o juiz tenha a possibilidade de reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição, isso não retira o direito do réu, do devedor, de pagar aquilo ali. Qual o melhor argumento, que você não precisa nem ser um argumento jurídico para reforçar isso? O devedor ele pode querer, por uma questão de honra, pagar aquilo ali. Então o juiz não pode também se sobrepor à vontade da parte e dizer que ele não tem direito de pagar aquilo ali. Essa é uma conclusão que muitas vezes ficava controvertida na jurisprudência, mas que eu acho que vocês têm conhecimento disso. Dentro do Conselho da Justiça Federal, você tem jornadas de direito civil. Elas não são súmulas vinculantes, não são jurisprudência, não são nada disso. Mas são enunciados produzidos por pessoas lá do direito civil que estudam essa matéria e se debruçam sobre uma série de aspectos do Código Civil e produzem esses enunciados. Para reforçar ainda mais a constatação de que, ainda que haja interesse de declarar de ofício uma prescrição, o enunciado 295 do CJF disse o quê? Não, pera lá. Por mais que o juiz possa de ofício reconhecer a prescrição, isso não retira do devedor a possibilidade de que ele se utilize do artigo 191 do Código de Processo Civil. O que esse artigo 191 trata? Do Código Civil, perdão. O que esse artigo 191 trata? Trata justamente da possibilidade de renúncia da prescrição. O 191 trata da renúncia da prescrição para dizer o seguinte, expressa ou tacitamente, pode ser que aquele réu queira abrir mão da prescrição que se opera em seu favor e pague aquela dívida. É por força, aliás, desse artigo 191 que muita gente, e há uma certa razão nessa alegação, diz que a natureza jurídica da prescrição seria, na verdade, de aquisição e não de perda. A aquisição do quê? A aquisição do direito de alegar a prescrição. Se ela não quiser alegar, o que ela faz? Ela renuncia à prescrição. Se por outro lado, se por sua vez ela resolver pagar, ela vai lá e não renuncia a essa prescrição. Ainda assim, claro, a doutrina majoritária, vai dizer que a prescrição é a perda do direito de você arguir uma pretensão em juízo, mas enfim, o fato importante que vocês precisam saber é que a prescrição pode sim ser renunciada, de modo que o Cunha, do nosso exemplo, poderia pagar aquela dívida. Só uma pergunta, se eu renunciar a prescrição, ela reinicia o prazo de prescrição ou fica vitalícia essa dívida? Você não vai poder cobrar vitaliciamente a prescrição. O que vai acontecer? Se você renunciou, você vai ter que pagar. Você não vai voltar a contagem daquilo. Se, por exemplo, se o autônomo desistir do processo. Entendi. Ele pode, daqui a 10 anos, não. Ou prescrever o jogo? Até mesmo por uma questão de boa-fé, ele não poderia fazer isso. Então, se consumou a prescrição, acabou. É como se o credor adquirisse o direito de alegar aquilo ali e não mais pagar aquela dívida. O que se criou para o devedor, não para o credor, o que se criou para o devedor foi a possibilidade dele alegar isso. Mas não você recontar, porque senão vai acontecer isso que você falou. Eternamente o cara vai poder ser cobrado. Perfeito. Nesse caso, o que aconteceria? Aqui no nosso exemplo, a gente viu que o Cunha foi regularmente citado, a citação era válida, correu tudo direitinho. A pergunta é, e se ele não tivesse sido regularmente citado? E ainda assim, o juiz tivesse condenado o Cunha a pagar esse débito? Como é que ele desconstituiria essa coisa julgada? Seria possível? Uma nulidade indiscutível. Como é que você desconstitui uma citação nula ou inexistente? Tá chegando perto. Não é rescisória, perfeito. Começa com o quê? Só para te ajudar. Perfeito. Muito bem. Leonardo lembrou? Estava aqui, vai ver quem acertava primeiro. Todo mundo lembrando, fechando o olho. O que acontece? Se, no nosso exemplo aqui do Cunha,
ele não tivesse sido regularmente citado, ou seja, a citação fosse nula ou inexistente, não seria caso de propositura de uma ação rescisória. Seria caso de propositura do que se chama de querela nulitate. O que é a querela nulitate? É uma ação declaratória negativa para você desconstituir uma pretensão jurisdicional deduzida em juízo que teve uma sentença contrária a alguém que não foi citado. Como é que isso aconteceria na prática? A pessoa não foi citada, se ela não é citada, ela não tem o direito de exercer sua ampla defesa, seu contraditório, ela vai ser condenada a pagar alguma coisa, muitas vezes sem sequer saber que estava sendo condenada aquilo ali. Então olha que absurdo. Você acorda num dia achando que você não tem que pagar nada, finalmente, depois de muito trabalhar, sua conta fica no verde, aí você acorda sabendo que você tem que pagar uma dívida que você nem teve chance de se defender. Como é que você se defende nessa questão? Você pode propor essa querela nulitate para que, nesse julgado aqui que eu coloquei para vocês, é reconhecida pela jurisprudência do STF, para você fazer o quê? Desconstituir uma sentença em razão tanto da nulidade da citação ou ainda da inexistência dessa citação. Então lembrem dessa querela nulitate, que geralmente quando ela cai da seguinte forma: o que o devedor ou o que o réu que não foi regularmente citado ou que teve uma citação inexistente pode fazer para se defender? Aí tem lá, barra declaração, ação rescisória, recursos em sentido estrito. A gente bota uma série de respostas para te confundir, mas a melhor resposta que você precisava dar é a da querela nulitate. Tá certo? Já que a gente já falou de prescrição, já que a gente já falou da ocorrência da prescrição, como ela pode ser reconhecida, que ela pode ser reconhecida de ofício, a última coisa que eu quero perguntar para vocês é a seguinte: uso capião pode ser reconhecido de ofício? Muita gente diz que a uso capião é uma forma de prescrição, uma prescrição aquisitiva. Será que a uso capião, sendo prescrição, pode ser aplicada a mesma lógica que a gente estudou aqui? Pode haver uma prescrição aquisitiva, nesse caso, reconhecida de ofício? Não. Vamos ver. Antes de responder, né? Suspense, né? Depois dos comerciais. Brincadeira. Antes de responder, só voltando naquela questão, vocês falaram que a prescrição pode ser arguída de ofício pelo magistrado. Perfeito. A gente viu que a prescrição pode ser renunciada. A única pergunta que eu esqueci de perguntar para vocês foi a seguinte: eu, como devedor, posso renunciar à prescrição. Perfeito? O juiz, por sua vez, pode reconhecer de ofício a prescrição. Esses dispositivos parecem conflitantes? Como é que você consegue compatibilizar as duas ideias? O que o juiz teria que fazer para não retirar do devedor a chance dele renunciar à prescrição? Qual seria um provimento jurisdicional coerente? Antes de declarar de ofício a prescrição, aí vai intimar a parte para que ela diga se ela quer ou não quer renunciar. Nem você tira do juiz a chance dele reconhecer de ofício, que é o direito dele, mas você também não tira da parte a chance dela dizer que ela não quer aquela prescrição. Então, intimação seria a melhor maneira possível para que o magistrado não fugisse disso aí. Voltando à pergunta depois dos comerciais. Posso arguir de ofício? Uso capião? Por que eu perguntei isso para vocês? Vocês iam acertar. Por que eu perguntei isso para vocês? Eu perguntei porque foi um julgado recente, decidindo o seguinte: não posso arguir de ofício. Não posso arguir de ofício, eu já vou explicar para vocês por quê, por uma questão muito simples. Uma coisa é a prescrição aquisitiva, outra coisa é a prescrição extintiva. O próprio 220 do CPC vai diferenciar e vai dizer o seguinte: olha só, tudo que a gente estudou no 219, que autoriza a declaração de ofício da prescrição, ele se aplica única e exclusivamente às formas de prescrição extintiva, mas não se aplica em relação às formas de prescrição aquisitiva. Como é que a gente visualiza isso num exemplo prático para ficar mais claro? Fulaninho, ó, Leonardo, Fulaninho não, né? Eu ia falar Fulaninho, mas depois pensei Leonardo. Não é que você seja Fulaninho. Você está aqui nessa casa, nesse terreno, há 20 anos, só para ser generoso. Aí você foi lá, construiu sua casinha, botou uns bichinhos, tá todo feliz lá na sua casa. Vocês viram de novo, na primeira aula vocês já tinham percebido isso. Eu não sei desenhar, mas como eu gosto, eu insisto e faço. O Leonardo foi lá, fez o bichinho, montou a casinha, desenhou tudo, tá feliz e tá por 20 anos. Só que ele não era o dono daquilo ali. Na verdade, o que aconteceu? Ele comprou
de uma pessoa estranha, que ele não sabia quem era, que deu para ele uma espécie de justo título. Ele pagou lá um dinheirinho e nesses 20 anos ele está de boa fé, exercendo a posse mansa, pacífica e plena, crente que é o dono daquilo ali, exercendo seu corpus, exercendo seu animus domini, tudo direitinho. Só que 20 anos depois, o que aconteceu? Veio o Luiz, é com I ou com Z ou com S? Com Z. Veio o Luiz com Z e disse o seguinte: não, peraí, isso aqui é meu, né? Como diria a Lady Kate do Zorra Total, que acabou esse programa, nem sei, né? Era muito engraçado, demais, né? Era fantástico, né? Eu ria muito, muito. Aí o Luiz chegou lá e falou o seguinte: não, peraí, esse terreno é meu, eu quero, acabou, fiquei 20 anos sem me meter, mas agora eu quero. Minha felicidade depende desse terreno. Beleza. Qual a ação que ele vai fazer pelos bullies do Leonardo? Uma? Pauliana. Não, porque não é... Quase. Uma reintegração. Por que ele vai fazer uma reintegração de posse? Porque a manutenção de posse é em relação à turbação. Aqui não houve uma turbação, houve um esbulho propriamente dito. Contra o esbulho cabe a reintegração de posse. Então foi lá, Luiz fez a reintegração de posse, porque ele tem a escritura, ele comprou, é dele e tal, tá tudo certinho. E é isso. Qual foi a situação que o STJ teve que decidir? Luiz pode entrar com a reintegração. Beleza. Leonardo vai se defender como? Não, peraí, eu uso o capi isso daqui. Eu fiquei 20 anos, exerci posse mansa, plena e pacífica, tenho justo título ainda para não ter a menor dúvida, isso daqui é meu, e como defesa, eu posso alegar uso capião. O que aconteceu nesse julgado do STJ? Leonardo não falou nada. Leonardo não devia conhecer os capião, não sei o que aconteceu, quem era o advogado dele. Né? Pois é, aquele 1%, e aí aquele 1% fez o quê? Disse para ele o seguinte, ó: não, Leonardo, tudo bem, diz que você vai sair em tantos dias, vai pagar uma indenização, não alegou a uso capião. O que o STJ disse? Não, peraí, o juiz até quis reconhecer de ofício, mas o que se entendeu? Não, uso capião é uma coisa, prescrição é outra. Ainda que você entenda que uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva, o artigo 220, ele é claro ao dizer o seguinte, ó, aquilo que eu falei para vocês. O artigo 220, ele diz o seguinte, cadê o artigo 220? Está ali embaixo, né? O artigo 220, ele diz o quê? O disposto no artigo anterior, aquele que autoriza que o juiz declare de ofício a prescrição, ele só se aplica aos prazos extintivos. Ou seja, o prazo aquisitivo em tese da uso capião não poderia seguir a mesma lógica do artigo 219. Por essa razão, decisão recente, 2015, decisão recente, você não pode alegar de ofício a ocorrência da prescrição. Teria que ser por uma convenção, né? Teria que ser por uma reconvenção. Depende, porque na verdade, como é uma possessória, na verdade não vai caber reconvenção, vai caber o pedido contraposto. Mas a ideia ia ser a mesma dele se defender. Ele não pode alegar como defesa única e exclusivamente. Ia gerar um problema, mas convenhamos. Por mais que Leonardo tenha feito o bichinho e a casinha, ele ia ganhar um terreninho ali sem fazer nada. Faz a reconvençãozinha, faz o pedido contraposto, custa nada. Mas não pode sair alegando por aí com matéria de defesa. Decisão recente que pode aparecer na prova, é bom que vocês conheçam. Aliás, essa distinção entre reconvenção e pedido contraposto, pouca gente usa na prática. Não sei se vocês lembram, naquele famoso caso do juiz não é Deus, da multa, lembra disso? Não lembram, não? O juiz da lei seca, o que aconteceu? O juiz foi parado na lei seca e aí uma fiscal lá do trânsito autuou ele, disse que ele estava sem carteira, não lembro direito o que aconteceu no caso, mas aí muita gente começou a discutir aquela questão. Sem entrar no mérito de quem estava certo ou estava errado, o que tinha acontecido ali? Houve, na verdade, uma ação pleiteando uma indenização de valor baixo, rito sumário. O juiz, na verdade, ganhou a indenização da agente de fiscalização em reconvenção. Só que em rito sumário não é reconvenção, é pedido contraposto. Mas, né? No juizado também é contraposto, nas ações possessórias. Mas, para que saber a diferença, né? Tem um novo código aí, deixa para lá. Muitas vezes as pessoas ignoram. O juiz deveria saber. Deveria, melhor do que todo mundo, né? Mas não foi assim, foi em reconvenção. Mas fazer o quê? Ele ganhou em reconvenção. Ganhou em reconvenção. Na verdade, não foi ele que processou ela, foi ela que processou ele, e em reconvenção, que não era para ser reconvenção, era contraposto. Ele ganhou.
Mas é a prova de que... Porque no caso, se fosse contraposto, ela desistisse e caiu, né? Sim, teria essa obrigatoriedade. A gente vai chegar lá na reconvenção, a desistência de um não impacta o outro. Perfeito. Então, já que a gente já viu bastante coisa de prescrição, uso capião, aquisição, extinção, vem a hora do exercício para queimar as calorias que a gente aprendeu até aqui. Exercício é o seguinte, ó, uma questão preliminar cujo acolhimento pode... Eu acho que eu estou ficando velho, sabia? Eu não estou enxergando direito. Uma questão preliminar cujo acolhimento não pode levar à prolação de sentença terminativa é conexão, carência de ação, litispendência, coisa julgada ou inépcia da petição inicial. O que não pode gerar uma sentença terminativa? Coisa julgada. Ó, Julgado terminativo. Mas ela não prévia. Não. ó, as pessoas estão aqui discutindo para ver qual é a resposta certa. Vocês também devem estar aí conversando com o cachorro. Qual que você acha que é? Ó, temos uma conexão, uma litispendência e uma coisa julgada, né? Alguém aí de casa com certeza apostou na E. Provoca essa competência na conexão. É uma conexão. Ó, para a gente pensar, vamos supor, né? Todo mundo sabe preliminar e todo mundo sabe o que é sentença terminativa, mas está nervoso ali. Esqueci o que é preliminar, mas sei o que é sentença terminativa, eu já consigo responder isso daqui. Esqueci o que é uma sentença terminativa, mas lembrei o que é uma preliminar, eu consigo responder isso daqui. Todas essas que estão aqui são formas de preliminares. Beleza. Mas qual dessas preliminares não vai gerar efetivamente uma sentença de extinção terminativa? Por que todo mundo botou conexão? O que vai acontecer na litispendência? Acabou. Não vou poder entrar de novo. Aquilo que a gente viu de eficácia, litispendência, coisa julgada, preempção, coisa julgada também, inépcia da inicial, carência de ação, conexão. Conexão é o único caso em que você não vai extinguir sem resolução de mérito aquela demanda. Por quê? O que vai acontecer com a conexão? Perfeito. Você vai gerar aquela hipótese de simultâneos processos. Os dois processos vão ter que ser reunidos com o objetivo de quê? Evitar decisões conflitantes. Perfeito. Aqui e aqui e aqui e aqui também, o que você vai acontecer? Não vai haver essa união. Você vai ter que criar uma medida. Na inépcia a gente viu na outra, o que ia acontecer? Você ia ter que abrir o prazo de 10 dias para o autor emendar, mas ainda assim, se ele não satisfizesse a decisão judicial, o que ia acontecer? Tchau, extinção sem mérito. Coisa julgada, extinção, mas com efeito material, porque vai impedir que você ingresse novamente. Litispendência, idem. Carência de ação, extinção, lado 267. Conexão é o único caso em que, por mais que seja uma preliminar, não vai se gerar uma sentença terminativa. Por quê? Reunião processual. Às vezes você não lembrava o que é preliminar, mas lembrava o que é sentença terminativa? Perfeito, já mataria a questão. Questão fácil que bastante gente errou. Eu trouxe aqui, na verdade, as questões que eu achei que tinham grande incidência de erro para a gente não incorrer nas mesmas pegadinhas. Que questão fácil, para que a gente vai trabalhar? Conexão. A sentença terminativa com resolução do mérito? A sentença terminativa é aquela que, de alguma forma, aqui você nem precisava saber isso. Bastava você saber efetivamente que, olha, qual desses casos aqui que demandaria não uma extinção, mas sim uma continuidade do processo. Sentença definitiva vai resolver o mérito. A terminativa vai extinguir sem que você adentre a questão do mérito. Mas nem precisava você saber isso, bastava você saber qual que não ia acabar, qual que ia continuar. Perfeito? Não sei se aí em casa todo mundo acertou, depois me respondam para eu saber. Já que a gente já falou em sentença terminativa, quais são as formas de provimento jurisdicional? Vocês conhecem por alto a maioria delas. Tem quem acha que é uma classificação quinquipartite, tem quem acha que é tripartite, tem quem inclua a executiva como mandamental, a mandamental como executiva, enfim, tem uma série de classificações que eu acho que para uma aula de revisão não é relevante para a prova de vocês, mas só para vocês se lembrarem: sentença terminativa, sentença definitiva, declaratória, constitutiva positiva ou negativa, não estou enxergando mesmo, mandamental, executiva ou mandamental como misturadas. Mas o que eu queria discutir? E você ainda afastou mais ainda, hein, cara? Tá me sabotando. Tá me sabotando. Brincadeira, pode deixar afastado, tá bom. Qual dessas aqui que eu queria discutir com vocês? A última. Quero discutir com vocês quem é
a sentença determinativa ou sentença que alguns vão chamar de sentença com a cláusula rebus sic stantibus. O que é isso? Já caiu numa prova a seguinte pergunta, ó, o que se entende por uma sentença determinativa? Dê um exemplo e ainda faça favor de dizer se a sentença determinativa forma ou não forma coisa julgada. Forma ou não forma? Você tinha confundido com a mandamental? Não, ele deu ali da determinativa que é o caso de alimentos, né? Isso, o melhor exemplo que a gente vai chegar lá vai ser o exemplo do alimento. Mas o que é uma sentença determinativa? É qualquer sentença que condene alguém a uma prestação continuada. Alimentos é o melhor exemplo, você vai ter que prestar. Determinativa. Ou sentença com cláusula rebus sic stantibus, que é um nome criticado, mas pode aparecer na prova. Sempre que você condenar alguém efetivamente a uma prestação continuada ou continuativa, o que você vai ter na prática? Uma sentença determinativa. Então, essa é a primeira ideia que eu queria que vocês tivessem. Essa sentença determinativa, o que eu destaquei aqui? Ela é muito importante na Justiça do Trabalho, questão de acidente do trabalho, sempre tem isso. É importante vocês saberem o que ela significa, porque se cair na prova, já pensou? Fale sobre a sentença determinativa. 50 linhas. 50 linhas. 50 linhas. Então é bom a gente saber o que é uma sentença determinativa. Levanta, né? Tem que aguardar 1 hora para sair da prova, né? A pessoa aguarda lá e tal, depois levanta. Pois é. Então, para não acontecer isso, para ninguém ter que levantar com 1 hora de prova e todo mundo poder responder, o que é uma sentença determinativa? Primeira coisa, aquela que condena uma prestação continuada. Ponto. É aquela que condena uma prestação continuada e que pode ser revisada pelo órgão julgador. Então, o que eu quero perguntar para vocês? Pode acontecer isso? Eu vou lá, dou uma sentença hoje e tempos depois eu reviso aquela sentença? Quando as pessoas pensam em relação a isso, geralmente, qual é a primeira ideia que você vê? Quando você, na prática é comum você ver isso, quem atua na prática vai saber que pode. Mas se você fica muito mais no campo teórico do que prático, o que você pode pensar? Não, peraí, será que pode? O juiz pode modificar uma sentença depois de proferida, depois de prolatada? Qual é a primeira ideia que você pensa? 463 do CPC. O juiz não pode modificar a sentença depois de proferida, salvo em 2 circunstâncias: embargo de declaração, correção de erro material de ofício ou por provocação. Se não for para o juiz corrigir de ofício um erro material, corrigir por provocação um erro material, ou ainda integrar a decisão por via de embargo de declaração, em tese o juiz não pode modificar essa sentença. Em tese. Por que em tese? Porque o próprio artigo 471, que é a sede normativa da sentença determinativa, ele diz o seguinte, ó, nenhum juiz vai decidir questões já decididas. Perfeito. Compatibiliza isso com 463. Onde é que está a sentença determinativa? Salvo nas relações de trato continuado ou de trato continuativo, em que aconteceu o quê? Modificação do estado de fato ou de direito. A sentença determinativa, portanto, é aquela em que você vai revisar o que foi decidido, aquela lei entre as partes, você vai revisar o conteúdo normativo da sentença a partir do momento em que você reconhece que houve a modificação no estado de fato ou de direito subjacente àquela causa. Então você não vai sair por aí trocando sentenças. Para que você troque a sentença, você vai ter que provar o quê? Essa modificação, ou de fato ou de direito. Então, o artigo 463 ele se compatibiliza com o 471 porque é uma exceção prevista pela própria legislação. Essa, então, é a sentença determinativa. É aquela em que você pode revisar um provimento jurisdicional sempre que, de alguma forma, você provar. A parte mais importante que vocês têm que escrever e lembrar é essa ocorrência de modificação. Se não acontecer nenhuma modificação, o juiz pode ou não pode alterar a sentença? Perfeito. Se não houver modificação de estado de fato ou de direito, o juiz não pode, vale a regra, ele não vai poder decidir questões já decididas. Agora, ficou bonito o penteado. Está na parede assim. Ficou legal. Se ele decide questões sem que haja modificação de fato ou de direito, o que ele está violando? 463, que diz que ele não pode modificar a sentença. Tá certo? Juntando tudo que a gente viu, agora vocês já sabem quem é a sentença determinativa, onde é que ela está prevista, já está preenchendo as 50 linhas. Onde é que ela está prevista? O exemplo, o Leonardo já tinha falado, que é o exemplo de alimentos. Lá na Lei dos Alimentos, 5478 de 68, tem um artigo específico tratando da sentença determinativa em ações de alimentos.
pode a qualquer tempo ser revista, tanto nos provisionais quanto nos provisórios, a qualquer tempo essa sentença pode ser revista a partir do momento em que você provar o quê? Alguma coisa ou nada? Tem que provar alguma coisa. O quê? Perfeito. Modificação de estado, de fato ou de direito. Está tudo igual como era antes. O status quo antes se manteve, não vou trocar nada. Vou manter a prestação como estava antes. Agora, se eu provar que houve diferença, artigo 15 da Lei dos Alimentos, vou lá e vou poder revisar aquela decisão judicial. Então, o que a gente respondeu até agora? Está na hora do intervalo? Tá. Daqui a pouco a gente acaba esse assunto aqui e vai para o intervalinho. Só para não misturar muitos assuntos. Dentro dessa lógica da Lei dos Alimentos, o que a gente viu? Pode ser a qualquer tempo revista e ninguém duvida que a sentença que condena a prestação de alimentos é uma sentença de prestação continuada. Perfeito até aqui. Essa é uma sentença determinativa, ela tem, por isso que muitas pessoas vão chamar de sentença com cláusula rebus sic stantibus, porque se você mostrar algo parecido com a teoria da imprevisão, você consegue revisar aquele conteúdo de sentença. Por isso, rebus sic stantibus. Perfeito. Temos um exemplo, temos um conceito, temos um artigo, temos tudo que nós precisávamos para responder as primeiras perguntas. Qual pergunta que ficou faltando? Qual a natureza da coisa julgada feita por essa sentença determinativa? Faz coisa julgada uma sentença determinativa? Sim, não e por quê? Vamos ver isso. Há trânsito em julgado? Primeira resposta, o próprio artigo 15 da Lei dos Alimentos. Como é que ele começa falando? A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado. Ponto. Então, se você olhasse só para o artigo 15 da lei lá de 68, qual era a sua resposta? Não há trânsito em julgado, não faz coisa julgada sentença determinativa. Só que será que é assim mesmo? O que acontece? Caso caia na prova alguma pergunta sobre isso, ela vai ter que ser obrigatoriamente uma questão discursiva, porque se for múltipla escolha, você vai ter que lembrar sempre disso aqui. Na pior das hipóteses, você tem um artigo de lei dizendo que não faz coisa julgada. Mas se for uma questão discursiva, como é que você precisa se posicionar? O que você precisa saber em relação a essa matéria? Você precisa saber que há uma controvérsia em relação à natureza jurídica da decisão da sentença determinativa. Qual é a controvérsia? É a controvérsia entre a lei de alimentos e a posição do José Carlos Barbosa Moreira, que diz o quê? O que ele dizia? E muita gente acompanhando ele claramente. Não, peraí. Por mais que a lei de alimentos diga que não faz coisa julgada, eu tenho que enxergar o seguinte. Eu posso revisar uma sentença dada numa prestação continuada? Posso. Para que eu revise, eu vou ter que provar o quê? Modificação de fato ou de direito. Se eu peço uma revisão e provo uma modificação de estado ou de direito, eu estou fazendo o mesmo pedido na minha ação inicial? Por mais que eu ainda pleiteie alimentos, eu não estou pedindo alimentos, eu estou pedindo a revisão dos meus alimentos. Por mais que eu pleiteie alimentos com base na minha hipossuficiência, na minha necessidade e na possibilidade do cara que tem que me pagar os alimentos, por mais que eu faça isso, a minha causa de pedir também se modifica. Qual é a nova causa de pedir? É a causa de pedir com base na modificação de estado de fato ou de direito. Por conta disso, o que o José Carlos Barbosa Moreira fala com razão, e eu acho que ele está certo nesse ponto, até porque, convenhamos, 99% das coisas que ele fala são certas e são a doutrina majoritária. Na dúvida, você sempre vai pelo Barbosa Moreira, que a chance de você acertar é praticamente certeza. O que ele diz com razão? Há sim coisa julgada nas sentenças determinativas, porque a causa de pedir é outra, o pedido é outro. Se formou coisa julgada naquilo lá. Tanto que se não houver modificação de fato de Estado ou de direito, você não vai poder rediscutir a questão. Artigo 463. Acabou só por embargo de declaração ou para correção de erro material. Você só pode revisar porque há uma modificação. E a partir do momento em que há essa modificação, a gente tem uma nova causa de pedir e um novo pedido. Qual é o pedido? Pedido revisional. Por isso, se cair numa prova discursiva a natureza jurídica da sentença determinativa, essa é a diferença. Faz coisa julgada para a doutrina, não faz coisa julgada para o artigo 15 da Lei dos Alimentos. Tá certo? Mas nesse caso, a parte tem que fazer uma nova ação, é isso? Ela vai fazer uma ação revisional para rediscutir aquilo ali. Claro, lá no 253, salvo engano, 2, você vai distribuir por dependência, está prevento o juízo, não vai poder, não é livre distribuição, mas ele vai fazer uma ação revisional. Mas ele poderia também
dentro do mesmo processo? Então tiver ido para o arquivo, né? Porque agora é moda você tantos dias lá, incinera, não é nem queima, né? Porque queimar, o que é pior? Eu vou te queimar, vou te incinerar. Vou te incinerar é muito mais grave. Sim, lá no 253, daqui a pouco eu leio com você aqui. É igual, o que acontece? Acontece muito isso, né? Você processou, caiu numa vara que não é boa, né? Porque todo mundo diz o seguinte, não tem tabelamento do dano moral. Dano moral não é tabelado, porque tabelar o dano moral viola a dignidade da pessoa humana. O juiz tal dá tanto para tantas matérias. A vara tal é maior. Procurar. Acabou. Dano moral, 5 a 7 mil negativação. Sim. Pois é. O STJ fez isso uma época também, botou lá uma tabelinha. Né? Pois é. Aí o que acontece? Caiu numa vara que você sabe que a indenização não é alta. Aí você desiste daquilo ali. Quando você propuser uma nova demanda sobre o mesmo fundamento, é livre de distribuição? 253, inciso 2 do CPC. Tem que ir para lá quando não houver nenhuma modificação. Será que acontece? Não sei. Sim, na dúvida, né? Mas ainda assim ainda acontece. Ainda assim ainda acontece, né? Pois é. É um sistema que vai fazer lá. O sistema pode falhar, então acabou. Mas o que a gente tem que saber até entrar lá dentro? Entrar, tem que saber o código. Então, 253, inciso 2, distribuição por dependência, né? Por mais que a prática diga diferente. Já que a gente já falou em conexão, a próxima parte que a gente vai discutir aqui é a diferença entre conexão, litispendência e continência. Mas, se vocês quiserem dar um intervalo, a gente dá rapidinho. Daqui a pouco volta. Aguardo vocês. Até já.